em relação, assim, quem trabalha em escola, principalmente quem trabalha com educação infantil, sempre tem que estar envolvido em alguma coisa, né? Aí, nesse período agora, eu vi em algumas redes sociais de algumas pessoas que eu conheço que são professoras que se dizem crentes, participando desses momentos, envolvidos mesmo, assim. Aí, assim, o meu questionamento é, eu até andei conversando com a irmã Dailta, como se posicionar, você tendo a sua convicção e sabendo que aquilo dali não corresponde à sua fé, como, também sabendo que ali é o seu trabalho, aquele ambiente, como você deve se posicionar diante disso? Não negando a sua fé, mas também tendo consciência de que você, como é que eu posso dizer, tem que ser profissional, mas isso não pode estar acima daquilo que você crê. Muito bom, boa pergunta, muito prática. O primeiro ponto de importância é você entender que a sua convicção não depende de ocasião. É você compreender que aquilo dali é pecado e não existe nada que você faça que vai lhe colocar numa situação desculpável perante Deus. Então não existe uma desculpa para você desobedecer a Deus. O primeiro ponto é isso. Sua consciência tem que estar tranquila diante disso. As necessidades que lhe impõem para fazer o que você faz vai dedicar a você maior temor e prudência, porque você precisa da subsistência. Você precisa desse salário, você precisa desse recurso. Além disso, você precisa dar um bom testemunho de solidez de convicção e não alguém radical sem conhecimento. Então você não pode só simplesmente tacar o martelo e dizer não quero, eu não faço, né? Mas ali vai lhe dar prudência diante das suas convicções. O primeiro momento é a paz de espírito que você não vai ter. Aquilo vai lhe fazer a orar mais e de forma ainda mais intensa por causa das problemáticas que lhe é exigido. Você é alguém que precisa do trabalho, você é alguém que tem responsabilidades com o recurso que você tem. Então isso vai fazer você... Para alguns, faria o quê? É uma desculpa para eu desobedecer. Para outros, que deveria ser assim, é um motivo para orar mais e de forma ainda mais intensa. E colocar diante de Deus. Senhor, aqui eu não te servirei como eu deveria. Mas eu preciso desse recurso. Mas o Senhor que muda vidas, muda trabalho também. O Senhor que dá vida a mortos também muda situações de emprego. Então eu sei que a minha situação aqui é tranquila, ou não é tranquila. Então, faz com que aqueles com que eu conversarei compreendam. E eu não seja prejudicado no meu trabalho, mas ainda se eu for, Deus, a minha dependência está no Senhor. Você entendeu? O grande ponto da questão é porque nós realmente achamos que Deus nos coloca mandamentos vinculados a condições para quebrá-lo. Esse é o grande ponto da questão. O grande ponto da questão é julgar que quando mexe... Esse é o grande problema. Quando mexe com as nossas necessidades, quando mexe com as questões essenciais da nossa vida, a gente julga que nós temos o direito de quebrar a lei de Deus. Nós julgamos que nós temos a licença, nós temos a concessão por quebrar o mandamento do Senhor. E isso torna a quebra do mandamento desculpável. Essa é a grande questão. Parece que a quebra do mandamento é uma opção viável, válida. E esse é o grande problema da questão. O problema é porque nós não vivemos uma vida no trabalho de forma tão ética, tão coerente, tão produtiva como ao Senhor, que nos abre uma margem para experimentar algumas concessões. Agora, se nós formos, por exemplo, ranzinza, se nós formos um trabalhador murmurento, se nós formos uma pessoa sem prudência, chata, é claro que nós vamos apenas sugar do trabalho e, de alguma forma, nós vamos querer mais uma facilidade. Apenas isso. Nós queremos apenas mais uma facilidade para aquele momento. Birrento, ranzinza, ninguém suporta.
Isso aí vai ser mais uma coisa. Mais uma só. Agora, quando você é um cristão ali, e você realmente deixa claro que você é diferente de todos os demais e que a empresa é beneficiada porque tem um cristão ali, aí isso é outra coisa. Então, decisões que nós tomamos precisam de todo um contexto para ser tomado. Todo o contexto. Nós tomamos decisão dentro de uma história de vida, dentro de um contexto. Mas nós não mudamos as nossas convicções diante das dificuldades de renúncia delas. Isso nós não fazemos. O grande ponto nessa geração de crentes diluídos, é que a gente acha que nós somos desculpáveis por causa das necessidades que temos. E a dependência de Deus? Pode pegar o microfone. Que eu trabalhei, que teve uma ocasião que eu estava na fila e precisei voltar para sair da fila para fazer alguma coisa e fui para o final da fila. Aí a professora disse assim, por que tu não foi para o teu lugar? Eu disse, não, porque a fila caminhou, eu fui para o final da fila. Aí ela falou assim para mim, e ela é crente, né, se diz crente, ela disse assim para mim, a gente tem que ser certinho, mas nem tudo dá para a gente ser certinho, desse jeito. Aí eu disse, não, se eu tive que voltar para o final da fila porque eu já tinha passado a minha vez. Isso. Coisas assim que parecem não ser, né? Banais, né? Isso. Tranquilas, né? Mas aí é tranquilo, vocês olha, a minha consciência não me permite. Eu não estou querendo ser melhor. A minha consciência não me permite. Então, lembra do que eu falei aqui. Nós responderemos diante da luz que recebemos. As pessoas podem ser crentes de fato, salvas e tudo, mas talvez a luz que elas recebem, ou seja, o nível de compreensão que elas recebem, não atinjam isso. Mas o nosso sim. Então nós não nos comparamos com essas pessoas. Nós respondemos ao nível de luz que nós recebemos. Nós não nos comparamos com ela. Fulano faz isso, ciclano faz isso, nós não comparamos. Né? Deus se revelou de uma forma especial a gente, né? Mais intensa, mais substancial. Então nós somos responsáveis diante disso. Né? Bom? Pois é, pastor, em relação ao que ela falou aí, lá no meu trabalho, todo ano eu sou questionada muito com essas coisas. E eu bato o martelo e não vou. Aí eu lembrei agora que você disse aí que bate o martelo, então, né? Lembra do que eu falei. Às vezes, irmãos, quando eu trabalhava no departamento de TI de uma distribuidora, irmãos acham que eu sou rígido assim, imagina no trabalho. Eu era chato. Mas eu era um excelente profissional. Porque eu sabia que para aguentar a minha chatice eu tinha que ser bom. Tinha que ser bom. Tinha que ser muito bom no que eu fazia. Porque tinha que me aguentar de alguma forma. Né? Então eu sabia que eu tinha que ser muito bom. E eu era muito bom mesmo. A minha responsabilidade era fazer a empresa funcionar e eu não ser visto. Era a minha responsabilidade. Eu trabalhava administrando os servidores. E eu não tinha nenhum problema com isso. Saía 2 horas da tarde, voltava 8 horas da noite, deixava tudo funcionando. Chegava 10 horas da manhã, saía meio-dia, voltava 6 horas. O importante era a empresa funcionar. E quando todo mundo ia questionar essa flexibilidade, todo mundo batia ponto, menos eu. O meu patrão sequer fazia conta. Porque ele sabia que eu estava fazendo o meu papel. Ele sabia da minha integridade. Ele sabia da minha integridade, da minha responsabilidade. E às vezes que eu saía, era o quê? Teve um período que a Amanda estava sendo muito acompanhada por médicos, né? E eu sempre fui a médico com ela. Sempre, sempre. Então eu sabia que para eu ter esse tipo de flexibilidade, eu tinha que ser muito bom no que eu fazia, eu tinha que ter, não tinha que ter nada que me acusasse. E aí quando eu saí de lá, ele ficou com raiva porque não queria que eu saísse. Eu estou contando só um exemplo para você entender o que eu disse para ela. Que concessões que nós precisamos num determinado momento da nossa vida, nós desfrutaremos dela se nós construirmos ela durante toda a vida. Essas concessões não vão ser dadas no vácuo. Então nós construímos o ano todo isso para desfrutarmos de uma concessão.
E aí quando eu saí de lá, porque não tinha mais lugar para eu crescer. Eu já era gerente do departamento de TI. Não tinha mais lugar. Eu comecei lá como estoquista, peão. E fui, né? Eu não tinha, vou sair daqui. Aí cheguei pro meu patrão, eu quero sair. Aí ele disse, você vai pedir para sair? Não, você vai me botar para fora, não vou pedir para sair não. Ficou com raiva e tal. E aí eu disse, não, você vai me botar, patrão, porque eu vou crescer para onde? Eu vou ser o dono aqui? Não tem mais nenhum lugar para eu crescer. Eu quero me desenvolver, né? E aí ele, tá bom. E eu fui para outra distribuidora, né? Era maior, tinha uns contratos com laboratório, era um distribuidor de medicamento. Tinha uns contratos com laboratório maior, né? E aí, quando o dono daquela distribuidora foi pedir referência, meu patrão disse assim, o cara lá falou, eu liguei pro seu ex-patrão. Aí eu disse, tá bom. O que foi que ele disse? Ele disse, rapaz, olha, ele é um excelente profissional. Agora, ele é um cara de família. Se a família precisar dele, ele deixa na hora o emprego e vai assistir a família. Eu disse, olha, é isso que eu queria. Entenda, eu não era crente, irmãos. Eu não era crente nesse tempo. Não era. Mas isso ficou muito claro. Então, essas concessões que eu tinha, essa liberdade que eu tinha, era referendado por aquilo que eu dava. Então, você não pode ser simplesmente taxativo e sem contexto para determinar algo. Às vezes você vai precisar nutrir muito, aguentar muito sapo, pisão no pé, engolir muito sapo, aguentar muito pisão no pé. Você vai ter que suportar muita coisa para concessões que você precisa fazer, que você precisa ter. Então você vai ter que ter prudência, dizer, olha, eu entendo como isso é importante para a empresa, sabe? Eu entendo mesmo que faz parte do calendário da escola, eu entendo, mas isso constrange a minha consciência. Sabe? Eu tiro 2 plantões, 3 plantões direto aqui, não tem um problema com isso. Mas se você pedir para eu negociar isso, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir. É diferente de você ser bruta, ser rígida, tacar o martelo e dizer, eu não vou, eu não quero e pronto. Então, vai ser mais uma radical que não sabe de nada. Né? É muito diferente. Então imagine, se você é uma pessoa que não faz a diferença de ter uma cristã ali. Isso serve para estudante também. Não faz a diferença de ser cristão. Então você só suga como os outros sugam. Você só dá trabalho como os outros trabalham. Ainda quer um benefício? Não vai ter, não. Né? Sim, pastor. Aí um dia eu fui questionado assim, né? Elas disseram para mim, lá na coordenação, Erineusa, se um dia chegar uma pessoa que for da Umbanda, macumbeiro, e tiver que ir a um terreiro de macumba, você tem a obrigação de ir com eles. Se tiver querendo ir para a missa, você tem a obrigação de ir para a igreja com eles. Tá entendendo? Elas botam assim, elas... Aí você baixa a cabeça e descansa em Deus. Ninguém precisa bater boca. Ó, ninguém antecipa problemas. Ninguém. Quando o problema acontecer, a senhora age. Satanás, eles fazem assim, ó. Eles ficam alfinetando a gente, Satanás, pra gente cair na dele. Imagine, você vai comprar uma briga por uma coisa que nem aconteceu. Não, você baixa a cabeça e pronto. Tranquilamente. Agora, observa, mesmo se diante disso acontecer e você disser não, eu acho que Deus vai ser muito glorificado com isso. Muito. Agora entenda, nós precisamos calcular o preço dos nossos sacrifícios. Por quê? Porque nós seremos provados da nossa fé e nós não poderemos murmurar. Às vezes nós fazemos decisões que são sacrifícios de louvor a Deus e nós ficamos regozijantes com isso. Mas só que aquelas decisões, ela tem ondulações, reflexos. E nós precisamos ficar firmes, ou seja, nós calculamos o preço daquela decisão e nós entendemos que não somente aquela decisão, mas as consequências dela glorificará a Deus. Porque depois vai que você perde o emprego e diz assim,
eu devia ter aceitado, qual era o problema? Aquela igreja fica mandando fazer isso, aquele pastor fica mandando fazer, agora quem está passando fome aqui sou eu. Não. Quando você passar fome lá, você tem que entender, Deus está sendo glorificado. Então essa barriga gemendo aqui é um louvor para Deus. Você toma a decisão e calcula o preço para continuar glorificando o Senhor e não botar aquele seu sacrifício na lata do lixo. Entendeu? Nós temos que entender o que é provação de fé. Não é só porque a gente passa fome que a gente perdeu na aprovação, não é só porque as contas estão atrasadas, não é só porque o nome vai ser sujo, porque eu quero honrar a minha fé. E daí? E daí? Tantos perderam filhos diante da sua própria vista. Tantos foram queimados. Por que Agostinho não quis receber os donatistas no século IV? Os donatistas foi um grupo de cristãos que rejeitaram a Cristo por causa da perseguição em Roma. Então, quando a Roma, dos vários intercursos assim, de perseguição, muitos cristãos vacilaram na fé. No tempo de Agostinho também aconteceu. E aí, depois dessa perseguição em que muitos rejeitaram a fé em Cristo Jesus e dedicaram obediência ao imperador, Agostinho diz assim, não, os donatistas não podem ser recebidos na igreja, não. Eles não são dignos de ser recebidos na igreja. Que é isso? Eles não querem a igreja, eles não querem Cristo, eles querem comodidade. É muito fácil diante das provações. Até então eles estavam gozando aqui da paz espiritual, de serem nutridos pela igreja, e diante das provações eles se dobram diante do Império Romano para quererem mais conforto, e assim, depois que vem a bonança, que acaba a perseguição, eles querem voltar para a igreja de novo. Não receberemos. Não receberemos. E aí houve um concílio e tal, tiveram que receber mesmo, aí foi que Agostinho desenvolveu a teoria de igreja visível e igreja invisível. Aí veio de Agostinho isso, quando ele disse assim, olha, a igreja que nós vemos pode não ser a igreja verdadeira. Essa igreja que nós vemos é a igreja visível, é a igreja que nós conseguimos enxergar. Mas a igreja invisível, nós não conseguimos enxergar. Essa é a verdadeira. Portanto, existem muitos da igreja invisível que estão lá fora, que deveria estar aqui dentro. E existem muitos da igreja invisível, existem muitos que estão dentro da igreja visível, mas não fazem parte da igreja invisível, não deveriam estar aqui dentro. A grande questão é saber identificar os dois. Conseguir identificar, lutar para identificar. Por isso que Agostinho não quis receber eles. Porque eles querem provar o melhor dos dois mundos. Não querem passar por provações, não querem passar por dificuldades. É o mesmo ponto da nossa reflexão aqui. Eles querem ter paz de espírito em serem nutridos espiritualmente e mesmo assim gozar do mundo, dos banquetes do mundo. Não pode. Não pode. Esse foi o tópico da nossa aula hoje. Essa foi a grande questão da nossa aula. Não pode. Não. Imagine, você vem para cá e aí a sua enfermidade é trabalhada da alma. Você era uma pessoa ansiosa, precisava de medicamentos, atendimentos médicos. E aí você é nutrida aqui. E aí a sua ansiedade vai se esvaindo, a sua depressão vai se esvaindo, você começa a desfrutar da bondade de Deus. E aí chega um tempo que você diz assim, não, eu quero desfrutar do mundo também. Você acha isso justo? Aí você não entende porque os pastores ficam indignados de raiva por causa desse adultério. Quer dizer que você, quando você estava no mundão, você era todo desmantelado, todo acabado, escravo do mundo, aí você vem para a igreja, tem a sua alma tratada, e você agora, porque está bem, quer desfrutar do mundo e continuar na igreja? Não. Pode não. Não, isso é adultério. Não pode não. Não vai. Não vai.
Por isso que eu digo que a nossa igreja tem algumas particularidades. Porque em muitas igrejas isso é tranquilo. Porque não entende o valor da igreja. Não entende o valor da membresia. Você acha que é só dizer assim, pastor, eu vou sair da igreja. Não. A igreja vai saber porque você saiu. Vai não. Existe um pacto. Um pacto. Não é só assim, não. Não é só assim. Quando a gente entende a importância disso, nós nos sacrificamos por isso. As nossas convicções não são dobradas. Não são dobradas. Nós enfrentaremos perseguições pela nossa fé. Nós enfrentaremos dificuldades, renúncias e sacrifícios. Se você não enfrenta, tem alguma coisa errada com a sua fé. Está em muita paz? Não. Nem acredito que você é crente. Nem acredito. Porque ser crente é sofrer. Porque viver é sofrer. A grande diferença é porque nós sabemos pelo que nós sofremos. É por algo que não perece. Nós sabemos. O ímpio não sabe, não. É por isso que ele se agarra tanto a esse mundo. Um ímpio morrendo é a coisa mais triste do mundo. Um crente morrendo, irmãos. É por isso que o culto é fúnebre. É um culto. Agora, um ímpio morrendo, tudo está sendo tirado dele. Tudo. A esperança é seu dinheiro, seus bens, suas posses, o seu prazer. Tudo está sendo tirado. Ele não pode levar nada. Ele tenta agarrar, mas não pode, como o presbítero Jorge colocou. É vento. Agora, um crente, olha, eu amo fazer sacrifícios. Me dói, me causa choro. Mas isso me dá uma convicção desgraçada mesmo para guerrear contra esse mundo e Satanás de forma vigorosa. Eu realmente, quando preciso fazer um sacrifício, eu compreendo o valor dele. Eu compreendo. Agora, nós devemos fazer isso. Nós devemos. Seja emprego, seja saúde, seja bens. Qual é o problema? Para que eu vou edificar aqui? Se essa não é a minha morada eterna. Para que eu vou edificar aqui, irmãos? Eu quero lá edificar aqui, eu quero que venha logo o fogo que vai purificar esse mundo, é o que Pedro diz. Eu quero a minha nova Jerusalém. Lá vai ser só gozo. Só gozo, né? Vamos orar? Nosso Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo em que nós podemos ajudar uns aos outros nas particularidades tão práticas das nossas vidas. No exercício da nossa fé nesse mundo tão ardiloso, cheio de armadilhas. Obrigado, Senhor. Que o Senhor seja com as irmãs que fizeram essas perguntas, que o Senhor as ajude, lhes dê graça, sabedoria, testemunho íntegro e solidez, ó Deus. Assim como todos aqueles que nos seus trabalhos ou escolas vivem a mesma situação e precisam testemunhar da sua fé. Em nome de Jesus, rogamos a Ti, suplicando que o Senhor nos guarde durante esse dia. Dediquemos a Ti. Nos reunamos logo mais por Tuas mãos poderosas para Te cultuar. Em nome de Jesus.